Boa noite, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma escola vivencial virtual. Hoje é 27 de abril. Nós estamos na 4ª semana da Páscoa. E que bom que chegou mais uma noite de reflexão, mais uma noite de encontro, mesmo que seja através de uma telinha. Eu quero saudar você, meu irmão e minha irmã. Você, meu irmão cursilista, que está aí em Mojuí dos Campos, em Belterra, em Alter do Chão. Receba o nosso carinho, o nosso abraço. O meu desejo é que você esteja com muita saúde. Hoje, nós teremos a continuidade da campanha da Fraternidade de 2021. Há 15 dias atrás, nós tivemos a introdução da campanha da Fraternidade com o nosso irmão Adlin e nossa irmã Áurea. E foi um momento bonito de recordar, de fazer memória da caminhada das campanhas da Fraternidade. Mas antes, nós queremos convidar o Núcleo de Salvação para fazer um momento orante conosco, para fazer essa conexão com Deus, para que a gente possa elevar a nossa prece a Deus. E aqui, o nosso desejo é que a nossa oração chegue até você, meu irmão e minha irmã, que está enfermo, de repente, aí na sua família tem alguém que está precisando. Então, a nossa oração, que chegue ao Pai, e o Pai leve até você, principalmente com muita saúde. Louvamos e agradecemos a Deus por todos os que celebram o dom da vida. Então, com vocês, o Núcleo Salvação. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui reunidos para mais uma escola vivencial. Hoje, dia 27 de abril. Vamos refletir o tema: Cristo é nossa paz, do que era dividido, fez a unidade. Dessa forma, vamos pedir a presença do Espírito Santo entre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles passaram com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabeis das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, com ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele
o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então, dizendo que havia tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? Explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a palavra que acabamos de ouvir nos mostra que devemos ter cuidado com os sentimentos de angústia, medo, insegurança, tristeza, inquietude e insatisfação que surgem em nossos corações, principalmente neste momento difícil que estamos passando. Pois isto nos mostra que estamos agindo como os apóstolos que caminhavam para a vila de Emaús, tristes e desanimados com tudo o que tinha acontecido com Jesus. E tiveram um chamado de atenção, um grande puxão de orelha mesmo, feita pelo próprio Cristo ressuscitado, que os acompanhavam sem ser reconhecido. Ele disse: ó incrédulos e lentos de entendimento, parece que vocês não leram o que escreveram os profetas? Por acaso não sabem que ele precisava passar por tudo isso? Assim nós, meus irmãos, quando acontece algo em nossas vidas, quase sempre coisas negativas, né? Tendemos a perguntar: por que eu? Por que comigo? Por quê? Por quê? Ficamos tristes, desanimados, quando deveríamos nos fortalecer na certeza que Jesus Cristo não passou por tudo isso em vão. Ele passou por nós, para nos salvar. Que só estamos aqui hoje porque seu sangue foi derramado. E as bênçãos não pararam por aí, pois ele ressuscitou e caminha conosco ao nosso lado para nos ajudar, para segurar na nossa mão e nos acalmar. Então, minhas irmãs e meus irmãos, oremos sempre, louvando e glorificando ao nosso bom Deus e sempre agradecidos ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois só assim encontraremos e permaneceremos em paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Agora, acolhemos com carinho nossa irmã Heloísa e nosso irmão Paulo Ramos, que farão uma reflexão sobre o tema da campanha da Fraternidade 2021. Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade.
O nosso muito obrigada a você, meu irmão e minha irmã do Núcleo Salvação, por essa belíssima oração. Deus os abençoe. E hoje, para dar continuidade, como eu disse antes, à temática da campanha da fraternidade, nós temos um convidado, ele é muito especial, porque é a primeira vez que ele está vindo fazer uma reflexão para nós, do movimento de Cursilho. Eu tenho aqui comigo Padre Arilson. Nosso querido Padre Arilson, deixa eu dizer para você quem é este homem maravilhoso. Padre Arilson Lima é missionário do Verbo Divino. Ele é pedagogo, ele é formado em História e Filosofia, é teólogo, minha gente, coordenador arquidiocesano da Pastoral Carcerária, tá? Ele é pároco da área pastoral de São Mateus, que pega toda a grande área do Maracanã e a área do Juá. É coordenador da dimensão missionária e vocacional dos missionários do Verbo Divino a nível de Brasil. E ele é coordenador da missão Porta em Porta da nossa arquidiocese. É uma alegria e eu quero dizer, seja muito bem-vindo, Padre Arilson. Então, obrigado, Heloísa, e eu saúdo a todos que estão nos acompanhando dos núcleos do movimento de Cursilho de Cristandade, que estão aqui na Arquidiocese de Santarém. É uma alegria estar com vocês e refletir nesta noite, ajudando na reflexão bíblica, ainda ligando a campanha da fraternidade, que quer nos chamar sempre mais à conversão, uma caminhada de conjunto, e nos impulsionar no nosso seguimento a Jesus, e edificar o seu reino. Muito bem. Então, nós vamos, dentro de toda essa temática bonita, a partir da campanha da fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Um amor que nos leva a compreender muito mais o projeto de Deus, porque Ele é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. E a gente sabe que toda a campanha da fraternidade tem os seus passos, né? Como o primeiro passo já foi refletido com a Áurea e o Adli. Agora nós temos o próximo passo, que é a luz da palavra de Deus. Então, é a partir desse momento que nós queremos trazer para você, meu irmão e minha irmã, toda essa reflexão. Então, vamos juntos acompanhar. E tem um detalhe importante. Você pode colocar aí no chat o nome do seu núcleo, porque no final nós vamos ver quais os núcleos, de fato, estão participando conosco dessa formação. A formação é um conhecimento a mais para a gente evangelizar melhor, para a gente exercer melhor a nossa missão de filhos e filhas de Deus. Então, para iniciarmos essa nossa reflexão bíblica, entendendo que a palavra de Deus não nasce do nada, ela nasce no chão da vida. Ela é uma luz divina que ilumina essa realidade. Então, como na campanha da fraternidade, ela exige, dentro desse nosso contexto de Brasil, de Igreja do Brasil, e a palavra de Deus agora vai nos iluminar essa realidade. Então, nós vamos escutar o texto que vai nos ajudar, é o texto do Evangelho de Lucas, que a Heloísa vai ler para nós, e esse texto vai nos ajudar na nossa reflexão para ver o que Deus está pedindo de nós. Nesses tempos turbulentos que nós estamos vivendo, como a palavra de Deus pode se tornar luz para que o nosso movimento, para que os nossos grupos, para que a nossa igreja e nós, como discípulos, possamos dar passos mais concretos no testemunho do seguimento de Jesus. Ouçamos o Evangelho de Jesus Cristo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram.
Então Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu aí nesses últimos dias? Jesus perguntou: o que aconteceu? A Jesus, o Nazareno, que foi o profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres haviam dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram? Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contam o que tinham acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, irmãos, vocês que estão nos acompanhando nos núcleos, talvez um dos relatos mais conhecidos de Lucas seja a história dos discípulos de Emaús. E é um relato que é exclusivo da comunidade lucana. Aqui temos um retrato das comunidades de Lucas. E que, para nós, vai ser um parâmetro que vai nos ajudar também a olhar para as nossas comunidades, para os nossos núcleos, para a nossa igreja como um todo. Então, como é que estavam vivendo essas comunidades? Vacilando na fé, estavam descrentes, desanimadas, sem sentir a presença do ressuscitado no meio delas. Esses eram os elementos que estavam acontecendo nas comunidades de Lucas. Pensemos nas nossas comunidades neste tempo de pandemia, das nossas famílias enfrentando esses grandes desafios. Não, vamos sempre ligar a palavra de Deus, a fé das primeiras comunidades, com a nossa vivência. O relato começa com essas palavras: neste mesmo dia. Devemos já fazer aqui uma parada e nos perguntar: que dia é esse? Para nós é o dia da ressurreição, mas isso é depois de 2000 anos. O dia da ressurreição.
Mas para aqueles 2 discípulos era simplesmente o 3º dia da morte de Jesus. Dia do desânimo, da tristeza, da decepção. Os 2 iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros. Lucas faz questão de dizer 11 quilômetros. Sabe por quê? Porque Jesus morreu na sexta, o sábado era um dia muito importante para os judeus, eles eram piedosos, e domingo é o primeiro dia da semana. No sábado, era permitido apenas caminhar 2 quilômetros. Se pudessem caminhar, mas certamente no mesmo dia, no sábado, eles teriam ido embora, mas não poderiam, então ficaram esperar o primeiro dia da semana. Mas voltam com essa carga de decepção, de descrença, de frustração, de decepção total. Vejam, e enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou para caminhar com eles. Nessa nossa reflexão, nós vamos apontar 4 paradas ou 4 pontos para a gente refletir, fazermos com Jesus também, como os discípulos fizeram, a sua experiência pascal. Ou seja, sair de uma realidade de morte, de decepção, de tristeza, de frustração, para uma experiência pascal de vida, de esperança, de luz, de fé, de compromisso que nos leva para a missão. Então, o primeiro ponto que nós vamos fazer é caminhar com Ele. Esse é o primeiro ponto. O segundo, escutar longa e atentamente a palavra e deixar-nos cativar por essa palavra, que é o próprio Jesus. O terceiro ponto é sentar-se à mesa com Ele e deixar que Ele parta e reparta o pão da vida. E o quarto ponto, partir em missão. Então, nós vamos fazer esse itinerário, olhando a experiência das primeiras comunidades, para que a gente possa também fazer a nossa experiência com Jesus e nos fortalecer. Então, Lucas gosta de apresentar Jesus a caminho. E os evangelhos guardam essa memória de Jesus. Jesus é uma pessoa que caminha, que está juntos, que se aproxima das pessoas, que caminha com as pessoas. No Atos dos Apóstolos, a palavra caminho designa a identidade e, ao mesmo tempo, o modo de vida das primeiras comunidades, ou seja, dos primeiros discípulos de Jesus. Então, a graça de Deus, por que isso? Por que coloca que o caminho é de fundamental importância? Porque a graça de Deus pode nos atingir nos caminhos mais variados e inesperados da nossa vida, passando pelas essas fendas que, às vezes, a gente não consegue enxergar direito, não é? A gente está vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo tempo de tantas perdas, situações que afetam o país e o mundo. Nós estamos vivendo esse tempo em que tudo é comunicado pelos meios sociais, é muita informação, algumas informações são verdadeiras, outras muitas mentiras, né? Fake news, por exemplo, são postadas todos os dias. E isso, em vez de, às vezes, nos ajudar, agora vai nos fechando, vai nos anestesiando. E aí, em vez de a gente crescer na fé, às vezes a gente também corre o risco de nos blindar, de nos fechar, de nos colocar numa redoma. Mas Deus, nos caminhos da vida, Ele entra nessas fendas. E é interessante que Jesus entra para caminhar com os discípulos, faz companhia nos momentos de frustração. Jesus entra nessa brecha da frustração, das decepções dos discípulos, ele entra. Para mostrar para nós que, no meio dessas cinzas, no meio dessas dificuldades, parece que quando está tudo desabando, o seu sopro, o seu espírito, dá um novo vigor. Então, é esse caminho que nós vamos fazer. Nós vamos deixar que Jesus possa caminhar conosco e entrar na nossa vida. Aí a gente pode pensar na vida dos nossos grupos, na vida da nossa comunidade, da nossa igreja, e a gente possa deixar que esse Espírito sopre e no meio dessas cinzas a gente descubra uma brasa viva que nos dá um novo vigor. Então, sintetizando esse primeiro momento, eu diria que o texto ressalta o cotidiano das primeiras comunidades. Ou seja,
4 experiências que eram fundamentais para as primeiras comunidades lucanas. A caminhada, ou seja, não existe comunidade que fica parada. Não. Uma comunidade itinerante, tal como Jesus. Segundo, uma comunidade que se preocupa com as Sagradas Escrituras, com o ensinamento de Jesus. O terceiro é uma comunidade que vive a Eucaristia, a partilha, a solidariedade. Nós vamos refletir cada ponto desse. E, por último, uma comunidade que, mesmo com seus medos, mesmo com suas dificuldades, sai em missão. Então, eu convido agora você a fazer esse itinerário. Vamos, então, para a primeira parada, que é caminhar com ele. Ou seja, caminhar com quem? Com Jesus, com o ressuscitado. Mesmo que ele apareça aí, o ressuscitado, como alguém desconhecido, como um forasteiro. Por que é como um forasteiro? Porque, às vezes, como eu falei, diante de tantas coisas, diante de tantas perdas, diante de tanto sofrimento, diante de tanta angústia, pode acontecer que a gente perca os sentidos. Podemos fazer a experiência. Se a gente já teve tantas perdas na vida, e, sobretudo, agora estamos vendo tantas perdas em tempo de pandemia, tantas dificuldades, a gente fica meio incrédulo, a gente tinha muitas dúvidas. E quando a gente está vivendo muitas frustrações na vida, quase todos os sentidos da gente ficam meio fechados, porque a gente quer se proteger. Agora pensemos na vida dessas primeiras comunidades, desses 2 discípulos, sobretudo. Eles estão vivendo a maior frustração. Eles acreditavam em Jesus como um projeto grande de vida, de transformação. E Jesus termina na cruz como o pior tipo de morte. Então, tudo aquilo que eles sonharam, ou seja, vai para o fundo do poço. Então, sem sair. Então, estão fugindo, estão voltando para o seu mundinho, estão saindo de Jerusalém, com medo das perseguições, com medo de tudo, e voltando. Agora vejamos, o que é importante considerar nesse fato é que mesmo em tempo de cegueira, quando a comunidade, quando a pessoa não é capaz de associar a causa de Jesus com a realidade da vida, ele caminha conosco, ele não nos abandona. Deus não nos abandona. Essa é a primeira certeza. Deus caminha conosco. Então vejam bem, ele caminha junto. Jesus vê bem a tristeza, a decepção, o desânimo dos seus discípulos da comunidade. E vejam, Jesus ouve os seus lamentos, as suas falsas esperanças e a sua total perda de esperança em relação ao futuro. Essa é a realidade das comunidades. Infelizmente, já não caminhamos. Às vezes, essas coisas, muitas pessoas nas comunidades preferem parar. Às vezes, podiam pensar no seu grupo, nós estamos com tanta dificuldade, com tantos problemas, talvez tivemos perda, então vamos parar. Muita gente pode até pensar assim, que é a primeira da experiência das comunidades, ou fugir, abandonar tudo. Mas vejam, por um outro lado, tem muita gente que acha que é correndo como um louco, fazendo um monte de outras coisas, que também vai enfrentar os problemas. Não é por aí. Uns para sobreviver institucionalmente e manter uma boa tradição e costumes como prestadores de serviços religiosos. Tem gente que está fazendo um monte de devoção e cria um monte de outras coisas, mas às vezes isso pode ser fuga. A gente pode observar isso, quantas propostas têm oferecido em nome de Jesus, uns projetos aí. Outros, para poder continuar competindo no mercado religioso, cada vez mais aguçado e sedutor, vendem todo tipo de produto. Nós estamos vivendo assim, transforma a religião, a fé, em algo de venda. Isso também pode ser uma fuga. Mas, nisso tudo, a gente pode ver que as comunidades, tanto do passado, se apostam nisso, vão ficar paralisadas. Aqui, esse primeiro ponto nos leva, olhando a experiência de Jesus, todos os desafios, todas as dificuldades não devem ser motivos para a gente fugir, desanimar. Lucas, relatando isso, quer dizer, Deus caminha conosco, Ele sente conosco, Ele vê. Essa é a experiência lá do Êxodo, um Deus que vê, que sente, que se aproxima e caminha conosco.
Então, esse é o primeiro aspecto que Lucas quer reavivar na vida das comunidades que estão enfrentando as perdas. E também aí nós podíamos nos perguntar, e nós? No meio de toda essa situação que nós estamos vivendo, em nível de país, em nível de cidade, de município, de estado, de igreja, de comunidade, de grupo, nós estamos sentindo essa presença de Deus? Sentimos que Ele caminha conosco? Ou os nossos sentidos estão paralisados, estão anestesiados, ou estamos nos tornando indiferentes? Podíamos nos perguntar, já nesse primeiro aspecto, para nos ajudar na nossa reflexão. Aí nós vamos para a segunda parada, ou seja, esse primeiro momento de Jesus caminha conosco. Então, podíamos pensar um pouco isso. A segunda parada. Qual é a metodologia de Jesus? Como ele age com essas comunidades? Primeiro, é esse de se aproximar, de caminhar juntos, de escutar. Na segunda parada, nós temos escutar longa e atentamente a palavra e deixar-se cativar por ela. Lembrando que a palavra é o próprio Jesus. Ele é a palavra de Deus. Então, veja, no caminho de Emaús, Jesus, como um mestre sábio na arte de conversar, parte da situação existencial. Ele pergunta para esses dois discípulos, naquele momento, para provocá-los, para que eles falem das suas tristezas, das suas frustrações. O que vocês estão conversando pelo caminho? É a pergunta de Jesus. No fundo do coração dos discípulos há um grande vazio que inconscientemente querem preencher conversando e discutindo entre si. Porque a decepção é total. A frustração é generalizada neles. Então, a pergunta de Jesus, o que vocês estão conversando no caminho, faz com que os discípulos levantem os olhos. Tirem os olhos do chão, da realidade, e olhem para o rosto do peregrino, que é o próprio Jesus. E quando esse desconhecido, sem perceber, eles começam a sair do seu fechamento, das suas frustrações, das suas dificuldades, e alegrar-se, porque alguém está interessado em saber quais são as causas das suas tristezas e quer escutar. Um dos maiores desafios que nós estamos vivendo na pandemia é esse. Às vezes a gente não tem com quem contar. E há uma frustração muito grande. Então, veja essa experiência dos discípulos. Eles, quando a gente está muito mergulhado nas nossas misérias, nas nossas dificuldades, acabamos que vamos nos fechando. Mas vejam, a pergunta de Jesus faz eles olhem para o alto, olhem para o outro, olhem em outra direção, um novo horizonte, que começa a partir de Jesus. Então, a pergunta de Jesus sobre os problemas que estavam causando tamanho sofrimento neles foi o ponto de partida para eles encontrarem respostas, para encontrarem saídas. No fim do itinerário, ele vai esclarecer, eles vão ficar esclarecidos, vão ficar iluminados e vão ter uma nova alegria, uma nova esperança. As esperanças que eles tinham perdido, eles reencontram. E tomam um posicionamento na vida, mas nós vamos fazer esse caminho com eles. Hoje também, a gente corre o risco de lermos os fatos de maneira que parece não haver mais jeito. Tudo parece estar terminado, definido. E isso é uma forma da gente esmorecer. Né? Lembro isso, dizendo que a gente, às vezes, perde o sentido. Então, nessas circunstâncias, Jesus dispõe-se a caminhar junto conosco, a nos ouvir, a ler e a ensinar as Escrituras. Agora vejam, conhecer as Escrituras, mas olhar não com a lógica do mundo, mas olhar as Escrituras a partir da lógica de Deus, que nos ajuda a reinterpretar esses fatos com um novo olhar. E aí a gente encontra um novo sentido. Vejamos, é importante notar que Lucas faz questão de dizer alguns pontos muito importantes que estão lá, que às vezes a gente passa despercebido. Ele faz questão de dizer assim, que ele explica bem quem foi que matou Jesus. Porque a gente tem a tendência de culpar os outros. E aí, ou joga a culpa, generaliza. É o povo. A culpa é do povo. Não, ele não foi o povo que crucificou Jesus. Lucas faz questão de dizer, foram os interesses
bem definidos de determinados grupos. Foi um grupo, ou mais especificamente 2 grupos. Nossos chefes dos sacerdotes e os nossos chefes que o entregaram para ser condenado à morte, que o crucificaram. Está lá no versículo 20. Quem eram esses 2 grupos? Então, o primeiro era o grupo de sacerdotes saduceus, não eram os fariseus, os saduceus, que dominavam o templo, lucrando muito com a exploração do povo através da religião. Eram aliados políticos dos romanos e que viam na pessoa de Jesus a sua hegemonia e o seu poder serem afetados pela profecia, ou seja, pela maneira como Jesus agia com o povo. Então, foram esses grupos que pediram a morte de Jesus. Então, é bom entendermos isso. Então, aqui há uma luz muito grande para nós, quando Lucas coloca isso, por quê? Quando a gente olha a Bíblia, a palavra de Deus, fora de contexto, ou fora dessa lógica da compaixão e da misericórdia, fora daquilo que é o projeto de Deus, a gente pode usar a palavra de Deus para manipular, para dominar. E a religião, ela não deve ser, desculpe a expressão que eu vou usar, para idiotizar o povo ou para nos deixar fora. Não, a religião é um instrumento de Deus para que a gente seja um instrumento dele no mundo. Então, e aqui a proposta de Jesus traz essa grande libertação, porque apresenta Deus de fato como um pai misericordioso, um pai cheio de compaixão, um pai que caminha, como eu falei, caminha, se aproxima, se interessa por nós. É dentro dessa lógica que Jesus faz eles compreenderem as Sagradas Escrituras. E eu falo Sagradas Escrituras porque ele fala a lei, os profetas e os salmos. Tudo aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. Jesus faz eles compreenderem a partir dessa nova lógica, a lógica de um Deus que nos ama, que se interessa por nós e que não nos condena. Tá? Então, esse é o segundo ponto, olhar as Sagradas Escrituras, se interessar. E aí a gente podia se perguntar, qual é o tempo que eu tenho para me exercitar na escuta da palavra de Deus, nesse tempo de pandemia? Eu leio a palavra de Deus como muitos estão usando para dominar, para amedrontar ou para ser um instrumento de libertação, de revelar o Espírito de Deus que está aí mostrando para nós, apontando caminhos. Então, fizemos a primeira parada, ele caminha conosco. Ele caminha conosco, nos revelando as Escrituras a partir dessa nova lógica. E nós, como nós estamos aprendendo, refletindo esses aspectos? Nossa, eu fiquei aqui irradiada com tudo isso, né? O CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, pensa exatamente, né, num texto que vai nortear toda essa nossa caminhada. O texto de Lucas é o carro-chefe da campanha da fraternidade. Porque, veja só, falar de diálogo, né? Falar de escuta, os discípulos dialogando com Jesus. E nós, né? Como é que está o nosso diálogo com os nossos irmãos? Como é que está o nosso olhar diante de toda a realidade vivida? Então, toda essa reflexão que o padre Arilson está trazendo, a gente começa a se perguntar, né? Nós estamos inseridos dentro de todo esse contexto? Porque o que aconteceu há tantos anos atrás, hoje ainda acontece. Quantas e quantas pessoas estão precisando, né, que eu me sente para escutá-la diante de tantas situações vividas, né, padre? Então, de forma assim, muito abençoada, o texto de Lucas vem nos iluminar. Num tempo tão difícil, um tempo em que a gente está precisando muito, né, fazer uma pausa em nossa vida, compreender o que Cristo está me dizendo, como é que está sendo o meu diálogo com Ele diante de tudo que eu estou passando. Muito bem, Heloísa. Então, a gente vê esses duas paradas, esses 2 pontos, né? Olhando, fazendo esse itinerário, esse caminho com os discípulos. É bom a gente se colocar nessa atitude de discípulo, que caminha, né? De caminhar, mas querendo fazer essa experiência pascal. Isso é muito importante também para nós. Então, vamos para a terceira parada. Qual a terceira parada, segundo esse texto de Lucas?
é que Jesus senta-se à mesa com eles e deixar que Jesus parta e reparta o pão. A dimensão eucarística, nesse sentido. Depois de um longo diálogo com o peregrino, os 2 discípulos não discutiam mais entre si, mas unânimes insistiam para que ele permanecesse com eles. Convido, fica conosco, já é tarde, a noite já declina. Eles imploram, eles pedem para que Jesus permaneça com eles, entre com eles na casa. Vejam, aqui está aquilo que é muito importante para a comunidade lucana, porque entendendo que Lucas está falando já para a comunidade de gentios, ou seja, que não é mais só do grupo judeu, é de todos os povos. Então, o convite ao discipulado, fica conosco. Queremos fazer parte do teu grupo, né? O desejo de ser discípulos de Jesus permanece conosco. Aqui temos um ponto central da história, pois até agora a explicação bíblica, por tão bonita que pudesse ter sido, não muda a vida deles. A gente poderia dizer, não, eu leio as Sagradas Escrituras todos os dias, eu escuto o Evangelho nisso, naquilo, no celular, na televisão, etc. Mas só a leitura da Palavra de Deus não é suficiente. Então vejamos isso aqui com a comunidade de Lucas. Por mais bonita que seja, não transforma a vida. Mas agora sim, Jesus se põe à mesa. Ele tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. De propósito, Lucas usa as palavras que recordam a última ceia de Jesus. É a experiência da partilha, de solidariedade, da comunidade. E aí, nessa hora, o milagre acontece. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Vejam, isso aqui é muito importante. Ao afirmar que o ressuscitado foi reconhecido ao partir o pão, o evangelista ensina que ele está no cotidiano das pessoas, que ele é alguém de casa, que ele não é um forasteiro, que ele é alguém que convive conosco, porque a gente só partilha o pão com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com quem faz parte da nossa vida, com quem faz parte da família. Ele é alguém que é acessível. Vejam, isso é belíssimo, porque o que a Eucaristia faz em nós? A Eucaristia faz com que a gente faça parte do corpo de Jesus. E quem é o corpo de Jesus? É a comunidade. São Paulo vai dizer isso belíssimamente. A comunidade reunida é o corpo místico de Jesus. Mas ela é o corpo místico de Jesus quando ela partilha, quando ela se doa, quando ela se envolve. É tão bonito isso, porque Lucas depois vai deixar 3 retratos das comunidades cristãs, que eles dizem que era um só coração e uma só alma, que não havia necessitados, porque a partilha, isso é vivência eucarística, a partilha é experiência de fé, é testemunho do ressuscitado. Quando eu partilho, ali não é mais um estrangeiro, é um irmão, é o próprio Jesus. Vejam, e isso abre os nossos olhos. E é interessante abrir os olhos, é porque o coração também se abriu. Enquanto isso não acontecer, não vamos viver a experiência do ressuscitado. Isso, então veja, a Eucaristia mostra o nosso cotidiano, mostra o cotidiano das comunidades e deve ser esse o cotidiano nosso. Nós, como seguidores de Jesus, devemos viver de uma maneira eucarística, ou seja, a partir da partilha e da solidariedade. Depois que Jesus aceitou o convite, a casa de Emaús, que Jesus entra, em vez de se tornar um lugar de fuga, que eles estavam fugindo, de fechamento, como os 2 discípulos pretendiam, tornou-se um lugar de acolhida, de partilha, de iluminação e de ponto de partida para retomar a comunhão com a comunidade dos demais companheiros. Vejam, eles estavam saindo de Jerusalém, fugindo para Emaús, para se esconder, para viver o seu mundinho, mas não, agora com a presença de Jesus, essa comunidade, esta casa, torna-se agora uma eclésia, uma comunidade. E isso a gente podia pensar nesse tempo de pandemia,
Nós que estamos vivendo em casa, que não podemos às vezes ir na igreja, a nossa casa é um lugar da acolhida, é um lugar da irradiação da Eucaristia, da escuta da palavra, lugar que nos impulsiona a ir para frente e viver o testemunho de Jesus. A gente podia se perguntar isso. E perguntar se as nossas comunidades, onde a gente vai, se a gente está vivendo de uma maneira mais eucarística, assumindo cada vez mais um compromisso com Jesus. Vejam, a fração do pão continua a ser, no passado e hoje, para todos os discípulos de Jesus, e em todos os tempos, um sinal por excelência de experiência com o ressuscitado. O lugar onde eles podem e devem descobrir essa presença e a partir do qual poderão dar testemunho da ressurreição. Por isso eu sempre me pergunto, como sacerdote, se as nossas Eucaristias nas nossas comunidades são ritualismos ou se, de fato, são testemunhos de Jesus ressuscitado. Porque, às vezes, a gente pode repetir tal e qual, mas não viver de uma maneira eucarística. Porque a maior doação que pode acontecer do ser humano para dar testemunho de Deus e do próprio Jesus é a gente doar a si mesmo. E, às vezes, não há uma comunhão. Por isso, acho que o tema da campanha da fraternidade nos ajuda muito daquilo que é dividido. Jesus nos leva a uma unidade. Então, num mundo marcado pela divisão, pelo egoísmo, pela indiferença, a Eucaristia que nós celebramos diariamente deve ser para nós um sinal e, ao mesmo tempo, um chamado de consciência. Nós estamos vivendo como discípulos de Jesus? A Eucaristia abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos, abre as nossas mãos, nos compromete com o projeto de Jesus? Se a história terminasse aí para aqueles discípulos, seria uma história e uma experiência bonita feita por duas pessoas. E isso bastaria. Tal experiência da presença do Senhor ressuscitado exige a formação de uma comunidade fraterna de missão. Os mesmos dois, que de manhã fugiam de Jerusalém, lugar da morte, da perseguição, do fracasso, agora, no finalzinho do dia, à tardezinha, no início da noite, se põe a caminho de volta. Se põe a caminho de volta, por quê? Porque reconhecem a presença de Jesus caminhando com ele. O que mudou em Jerusalém durante o dia? Nada. Não mudou nada em Jerusalém naquele tempo. Continua sendo lugar de perigo e de morte e de perseguição. Mas mudou a cabeça, mudou o coração, mudou a vida daqueles dois discípulos. A gente podia se perguntar, a Eucaristia está mudando a nossa vida? Ou é apenas um ritual? A palavra de Deus aquece o nosso coração, aponta caminhos, ilumina a nossa vida? Em lugar de desânimo, há um entusiasmo e coragem, pois eles experimentaram a presença de Jesus ressuscitado. A história que começou com uma comunidade se desregrando, fugindo, agora termina com uma comunidade que se reintegra, se unindo na paz, na alegria, pois puderam confirmar realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então vejam, esse é o terceira parada para a gente refletir, não é? Então, a Eucaristia nos faz abrir os olhos, mas, ao mesmo tempo, nos compromete com a missão de Jesus. Nos aponta novos caminhos. E é dentro dessa perspectiva que nós vamos agora para o quarto ponto, né? Para a quarta parada, que é partir em missão. Os dois discípulos de Emaús puderam contar o que tinha acontecido no caminho. E como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. No versículo 36. O diálogo é muito importante. Ele é consubstancial ao cristianismo. Não existe seguimento de Jesus, não existe cristianismo sem diálogo. Deus toma iniciativa desde o início, desde a criação. Deus dialoga com a criação, com os homens. E olhando a ressurreição, que é uma recriação, que é uma da vida, a ressurreição é isso, é uma recriação da vida, começa também com o diálogo. Então, o diálogo é, por excelência, a maneira como nós devemos testemunhar a missão, ir para a missão.
Ninguém ir para a missão impondo, mas não. Tem essa dinâmica de Jesus. Queremos nos aproximar, escutar, nos interessar pelo outro, ouvir e aí apresentar o projeto de Jesus. Então, o diálogo é consubstancial ao cristianismo. Deus é palavra criadora e é geradora de vida, como nós vimos no Êxodo. E é em todo o processo da história da salvação. Os 2 discípulos viveram uma verdadeira Páscoa. Isto é, eles passaram da discussão ao reconhecimento, do fechamento à abertura, do lamento ao agradecimento, do desânimo ao entusiasmo. Quando isso acontece, há um verdadeiro encontro. Quando eu estava estudando filosofia, eu escrevi uma monografia sobre o diálogo, em Martin Buber. Não existe o nós se não existir o eu, o encontro do eu com o tu. Eu sempre digo assim, a gente pode passar na vida assim, usar esse termo aqui, se esbarrando, mas nada me diz. Posso passar a minha vida tendo possibilidades, a gente fica aqui. Mas quando há diálogo, quando há encontro, acontece isso. Há uma relação, um entrelaçamento. E é isso que Deus faz conosco. O que é a Páscoa, se a gente se perguntar? Páscoa é Deus que mergulha na nossa vida. É a nossa vida mergulhada em Deus. Isso é Páscoa. Então, é isso que aconteceu com essa comunidade. Essa comunidade, então, sai, se a gente fica fechado em nós mesmos, não há encontro com Deus, e nem encontro com os irmãos, e não há fraternidade, não há comunidade. Vejam, a experiência do diálogo arranca esses discípulos do desânimo, da solidão, e os faz reencontrar o verdadeiro sentido da comunidade, para relatar a boa experiência que viveram, que fizeram. Sabemos que a partir de uma posição autoritária, conservadora, estática, rígida, é muito difícil que haja um verdadeiro diálogo. Pode pensar isso na relação pessoal, na sua relação de trabalho, na relação de comunidade. Eu sou pároco já 8 anos da minha vida, em 2 paróquias que eu já passei. É o grande sonho das comunidades. Que os coordenadores, que os catequistas, que os padres, que os religiosos, todos tenham essa capacidade de escutar. Não sejam mandões. Não, querem que sejam escutados. E aí acontece uma verdadeira conversão. É preciso sair de si mesmo e colocar-se em marcha. Só nesse deslocamento é onde nós podemos nos abrir para novas experiências e reconhecer a presença do outro, escutar, olhar a vida e partir da lógica de Deus, que é centrada na escuta da palavra, retomando, finalizando já, na partilha do pão, na missão, que são indissociáveis do seguimento de Jesus. E eu termino dizendo, o ressuscitado pode ser encontrado em qualquer situação, em qualquer espaço e em qualquer época. Ele está nas estradas, caminhando conosco, com os peregrinos que estão desiludidos. Ele está na mesa durante as refeições, quando o alimento e a vida são partilhados. Ele está no meio da comunidade reunida, quando as pessoas são solidárias umas com as outras. Quando ela cuida principalmente dos famintos, quando ela cuida daqueles que estão feridos, daqueles que estão chagados, aqueles que estão abandonados e que precisam ser cuidados. Aí está a presença do ressuscitado. Porém, termino dizendo, para reconhecer Jesus, é necessário compreender as Escrituras a partir da lógica de Deus, que é a lógica da misericórdia. E essa misericórdia vai abrir os nossos olhos e o nosso coração. Finalizo esta reflexão colocando 3 perguntinhas que poderiam nos ajudar ainda mais na nossa reflexão, quanto grupo, quanto pessoas. As nossas conversas, sejam elas no WhatsApp, nos meios de comunicação, as nossas conversas, elas são carregadas de calor humano
ou marcadas pelas friezas desses tempos e dessas telas digitais? Vamos nos perguntar. Como a palavra de Deus, a palavra divina, tem iluminado a nossa vida cotidiana? E, por fim, a terceira pergunta. A vivência eucarística tem provocado abertura nos nossos sentidos para ver, acolher, servir e testemunhar Jesus no nosso tempo? Então, foi um prazer enorme estar com vocês, né? E eu espero que isso possa ajudar a gente a refletir e nos tornar cada vez mais seguidores de Jesus. Que maravilha! Mas você ouviu muito bem as 3 perguntas e, de repente, você coloca logo aí no chat. E não esqueça, coloque o seu núcleo. Nós precisamos saber quais os núcleos estão participando de uma formação tão bacana, tão boa para o nosso crescimento enquanto cristão. De fato, padre, elementos riquíssimos, né? O senhor coloca para a gente, a partir do pão, a casa, né? O caminhar. Tudo isso é tão presente também na nossa vida, né? Se o coração arde pela palavra, os pés partem em missão, né? Então, veja só aí como é importante tudo isso. Mas é importante também a prática diária. E a fraternidade como diálogo, compromisso de amor, é um convite para você, meu irmão, minha irmã, para que a gente possa exercitar em todos os momentos. Por isso, a campanha da fraternidade traz essa imagem bonita que vocês estão observando, né? Muitas pessoas reunidas, formando uma grande ciranda. E essa ciranda é a ciranda do diálogo, a ciranda do amor, a ciranda do caminhar. Então, essa campanha, ela faz um convite a todas as pessoas de boa vontade para pensar, avaliar, diante de tantas situações vividas, diante de tantas violências, polarizações, tudo o que o mundo está oferecendo. Mas nós, enquanto filhos e filhas de Deus, podemos fazer diferente. Esse é o convite para a gente fazer diferente. Olha, o tempo vai embora tão rápido, né? Que já está acabando, de fato, o nosso tempo. Mas, em nome dos nossos coordenadores, Padre Arilson, nosso irmão Jonatas e a nossa irmã Cristina, que é a base, eu quero agradecer pelo seu sim, quero agradecer pela sua presença, por toda essa reflexão tão provocadora para a nossa caminhada cristã. Muito obrigada. Né? Nós vamos ter um próximo momento com o senhor, que já está aí bonitinho para colocar na sua agenda, para que a gente possa dar continuidade, meus irmãos, em toda essa reflexão que se faz necessário em nossa vida, em nossa caminhada. Então, ainda quero convidar o Padre Arilson para nos dar a bênção final, para que a gente possa rezar nesses momentos tão difíceis que a gente vive. A nossa oração deve ser também algo permanente, deve ser aquilo que nos impulsiona a arder muito mais o nosso coração, para que a gente possa praticá-la, não é? Então, agradeço imensamente. Cada dia tem muitas pessoas que pedem as nossas orações. Todos os dias chegam ligações, mensagens pedindo orações. E cada um de nós cristãos que mergulhamos a nossa vida na vida de Jesus, e a vida de Jesus está mergulhada na nossa, devemos ser uma bênção de Deus. Então, você que está em casa, no seu núcleo, na sua família, ao receber agora essa bênção, também abençoe. E seja uma bênção para outra pessoa. Acho que isso é o mais importante. O esposo para a esposa seja uma bênção, os filhos para os pais sejam uma bênção. Como comunidade, como membros da igreja, sejamos uma bênção para o mundo. Então, vamos pedir essa bênção de Deus e que nós sejamos essa bênção aonde quer que estejamos. No nosso trabalho, no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que venha sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre os nossos núcleos, sobre a nossa ação evangelizadora, a bênção de Deus rico em misericórdia. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma abençoada noite de colores. Viva a vida!